Olá, aqui é a professora Malu. Hoje eu vou estar falando sobre tratamento de água por trocadores iônicos. Bom, tratamento de água, nós temos alguns termos que a gente utiliza. O primeiro deles é o abrandamento. O abrandamento é quando a gente faz a remoção da dureza da água. A purificação é quando a gente tem a remoção de matéria orgânica e de micro-organismos da água. E a clarificação é quando a gente retira os sólidos em suspensão que causam turbidez na água. Bom, o tratamento por trocadores iônicos tem várias aplicações, né? Dentre eles nós temos o tratamento das águas, de resíduos nucleares, indústria alimentícia, indústria farmacêutica e metalúrgica. Ele é muito utilizado dentro das indústrias que utilizam caldeiras, por exemplo, porque a caldeira ela utiliza um sistema de refrigeração por circulação de água nela. E essa circulação de água ela tem que ser totalmente isenta de íons, porque senão esses íons eles podem começar a incrustar na parede da caldeira devido à temperatura elevada que ela tem e causar entupimento. E se houver esse entupimento, pode ocasionar uma explosão. Então é importantíssimo esse tratamento de água, que essa água seja totalmente deionizada, para que não ocorra esse problema. E a deionização de água ela tem uma vantagem com relação à destilação, porque ela tem, a longo prazo, um custo mais baixo, porque a destilação ela depende muito do gasto energético, do aquecimento da água para conseguir retirar os íons presentes. A troca iônica ela vai utilizar resinas trocadoras, né? Essas resinas são à base de polímeros, né? Elas têm um custo elevado, só que elas são regeneráveis, ou seja, recicláveis. Então a gente pode utilizar essas resinas várias vezes. Então acaba se tornando a longo prazo um custo bem mais baixo do que a destilação. Bom, como é que funciona essa troca iônica? Então, nós temos íons hidratados móveis de um sólido, ou seja, são os íons presentes na água e eles são trocados equivalente por íons da mesma carga dentro da solução. Ou seja, a gente tem que retirar todos os cátions e os ânions para estar deionizando a água. E a gente vai substituir todos os cátions por hidrogênio e todos os ânions por hidroxila, que são os únicos que podem estar presentes na água para que ela fique totalmente isenta de outros íons, né? Bom, a troca iônica ela é vista como um caso de adsorção. A adsorção é quando a gente retém as impurezas numa superfície, né? E o adsorvente é a resina trocadora. Ela tem esse aspecto aqui, parece bolinhas de polímeros mesmo, né? Então, são esses sólidos e as impurezas são retidas na superfície da resina. Do que são constituídas essas resinas? Bom, elas são feitas de produtos sintéticos, que são copolímeros. Só para lembrar, copolímero, eles são polímeros feitos por mais de um tipo de monômero. Monômero é aquele que origina os polímeros, né? A gente pega o monômero, que é uma cadeia carbônica pequena, e ela se multiplica N vezes para formar um polímero. E nós podemos ter os homopolímeros, que são aqueles formados por um único tipo de monômero, e os copolímeros são aqueles formados por dois ou mais tipos de monômeros. Nesse caso, os polímeros são formados por dois monômeros, que é o estireno e o divinilbenzeno. Tá? E as partículas que são formadas são bolinhas esféricas e os diâmetros ficam entre 300 a 1180 micrômetros. Bom, quando a gente fala em abrandamento, que é somente a remoção da dureza e não de todos os íons, a gente precisa saber o que é dureza, né? A dureza, ela é quando a gente tem teor de cálcio e magnésio elevado na água, o que ocasiona o problema da limpeza, né? Porque esses sais, eles reagem com sabão, né? E eles formam sabões insolúveis e aí acaba atrapalhando no processo de limpeza. Então, o que é considerado dureza?
Então, a gente tem aqui que o normal, a concentração normal de cálcio e magnésio numa água é entre 0 a 60 ppm. ppm é equivalente a miligramas por litro. Tá? Quando a dureza é moderada, nós temos de 60 a 120 ppm de cálcio e magnésio, dura de 120 a 180 e muito dura acima de 180 ppm. Bom, o abrandamento. O abrandamento é um processo que vai retirar, então, esses íons de cálcio e magnésio através de uma resina apropriada para abrandamento. E essa resina, posteriormente, ela também pode ser regenerada com uma solução de cloreto de sódio com pH na faixa entre 6 e 8. Aqui é um compartimento onde é colocada a resina e a água passa por aqui para ser feito o abrandamento. Bom, reações do abrandamento. Vamos imaginar que a gente tenha sais de cálcio e magnésio. Esses sais podem ser bicarbonatos, sulfatos, cloretos e outros sais, tá? Nitratos, sulfitos e assim por diante. A resina, aqui representada pela letra R, ela é a base de sódio. Então, vamos imaginar, esses sais eles estão solubilizados, ó, solúvel lá no meio aquoso. Essa resina, ela é insolúvel no meio aquoso. Então, ela vai ficar num tipo de peneira dentro do compartimento, tá? E a água vai passar por essa resina. Na hora que ela passa, o que que acontece? Os cátions, né, de cálcio e magnésio, eles vão se juntar com a resina. Isso aqui é uma reação de dupla troca, tá? Então, eles se juntam, né, e eles vão ficar retidos lá na forma insolúvel, nessa peneira, e vão passar todos os sais agora na forma de sódio. O sódio trocou de lugar com esses íons aqui, tá? Então, vai sair bicarbonato, sulfato, cloreto e outros ânions combinados com o sódio solúvel. E aí a gente tem a água abrandada. A água não tem mais esses sais de cálcio e magnésio que ficaram retidos na resina. Tá? E a resina deixou de ser de sódio e passou a ser de cálcio e magnésio. Tá? Ó. Então aqui é a representação, né? Entra o cálcio, lá dentro tem o sódio, e ele expulsa o sódio e o cálcio fica retido na resina. Bom, como é que é feito a regeneração da resina de abrandamento? A regeneração é feita da seguinte forma: ela ficou com esse aspecto, né, agora insolúvel lá na água, e aí é colocada uma solução saturada de cloreto de sódio. Essa solução ela vai reagir com a resina que ficou com sais retidos, ela retorna o sódio para a forma original, que essa aqui era a resina original, e aí vai formar uma solução de cloreto de cálcio e magnésio. Que aí essa solução é descartada ou utilizada para outra finalidade. Bom, agora vamos falar então sobre a deionização da água. Então, retirar os íons presentes na água. Aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a troca catiônica, ou seja, retirar os cátions presentes na água. Tá? Ele vai ser um processo parecido lá com o do abrandamento, só que a gente não pode mais deixar sódio na água, a gente tem que deixar apenas hidrogênio como cátion, né? Para ficar somente H2O realmente lá no final. Então aqui nós temos na água, primeiro que a gente vai olhar são os bicarbonatos, tá? Os sais de bicarbonatos, que eu posso ter cálcio, magnésio, sódio, ferro, cobre, qualquer tipo de cátion que pode estar presente ali na água. Então, eles estão solubilizados lá na água. Essa parte está solúvel. Então, a gente vai utilizar uma resina agora à base de hidrogênio, tá? Então, essa resina vai estar insolúvel. A água vai passar por essa resina, tá? E vai fazer a troca, reação de dupla troca novamente. Então, a resina vai se juntar, o R, né, aqui da resina vai se juntar a todos os cátions presentes, eles vão ficar retidos lá na forma insolúvel, e se eu tiver bicarbonato somente de ânion lá nessa água, o que, que vai acontecer? O hidrogênio se junta a esse bicarbonato e vai formar o ácido carbônico. O ácido carbônico, que é o H2CO3, ele é muito instável.
E ele sendo instável, o que vai acontecer? Ele vai se decompor em água e gás carbônico. Aqui, a nossa deionização já está completa, porque sobrou somente água. O gás carbônico vai sair na forma gasosa e aqui sobra só a água, tá? Mas isso é um pouco mais difícil de acontecer, da gente ter água somente com bicarbonato. A gente pode ter água com outros sais. Então, aqui é um exemplo com água com outros sais. Novamente, os mesmos cátions reagindo com sulfato, combinados, né, com sulfato e com cloreto. Então, aqui eles estão solúveis na água, vão reagir com aquela resina catiônica, né, que vai deixar, o objetivo dela é deixar o hidrogênio na água, vai reagir com ele, vai reter, então vai ficar insolúvel na resina todos os cátions, né, e aqui ela vai formar ácidos correspondentes aos ânions presentes na água. Então, se eu tiver sulfato, vai formar o ácido sulfúrico. Se eu tiver cloreto, vou formar o ácido clorídrico. Se eu tiver, por exemplo, um nitrato, vai formar um ácido nítrico. Então, eu vou ter agora uma água com ácidos e não mais com sais. Tá? Depois a gente vai precisar retirar esses íons, esses ânions aqui, né? Bom, como que é feita a regeneração, né? A recuperação da resina catiônica? A resina catiônica, ela ficou com esse aspecto aqui, né? Insolúvel com vários cátions. Né? Então, essa regeneração é feita com ácido sulfúrico. Tem que ser um ácido forte, tá? Para que consiga deslocar todos os cátions daqui. Então, geralmente o que é utilizado é o ácido sulfúrico. Então, o ácido sulfúrico vai reagir, tá? O hidrogênio vai voltar com a resina. Então, a gente volta com aquela resina original, né? O HR. E o sulfato vai se juntar com todos os cátions aqui. Então, eu vou ter uma solução com vários sulfatos que pode ser descartada ou utilizada de alguma outra forma. Então, aqui é uma representação da resina catiônica, né? A gente tem vários cátions aqui. A resina aqui representada em verde, a gente tem o polímero de poliestireno, desculpa, e o rosa representado pelo divinilbenzeno. Então, elas entram aqui onde tem o hidrogênio, tá? E aí o hidrogênio sai e os cátions ficam retidos. E a regeneração é o inverso, né? Volta o hidrogênio para cá e retira os cátions presentes dele. Bom, a partir daí, então, a gente vai ter uma água ácida, que não é o desejável quando a gente está fazendo uma deionização. Então, a gente vai precisar retirar agora os ânions. Então, a gente vai usar resinas trocadoras aniônicas. Né? Essas resinas são constituídas por bases que vão retirar esses ânions, né? E retirar essa acidez da água, né? Remover essa acidez da água. Por isso que elas são resinas básicas. Então, aqui a representação da resina aniônica está como esse R4NOH. Então, esse OH é o que a gente pretende deixar na água agora. Então, eu vou ter uma água com vários ácidos. Aqui eu estou representando pelo ácido sulfúrico, mas eu posso ter ácido clorídrico, ácido nítrico, outros ácidos aí presentes. Então, o que vai acontecer? Essa resina aqui vai reagir, outra reação de dupla troca. Então, o cátion dela, que está aqui representado por R4N, vai se juntar com os ânions dos ácidos, aqui no caso sulfato, tá? E agora sim eu vou ter a tão desejada H2O, somente água, sem nenhum tipo de íon presente nela, certo? Então, a gente atingiu o objetivo. E como é que é feita a regeneração dessa resina? Bom, essa resina, novamente, para regenerar, a gente precisa repor a hidroxila nela. E para repor a hidroxila, a gente vai utilizar uma base, novamente uma base forte para conseguir fazer esse deslocamento. O que mais é utilizado é o soda cáustica, o hidróxido de sódio. Tá? Então, o hidróxido de sódio vai reagir com a resina, né? Volta aquela resina original, R4NOH, e aí eu vou ter sais de sódio presente. Se eu tivesse lá, por exemplo, ácido sulfúrico, eu vou ter um sulfato de sódio. Se eu tivesse um ácido clorídrico anteriormente, eu vou ter um cloreto de sódio e diversos sais de sódio aqui presentes. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e obrigada.